Vamos falar um pouco agora acerca dos tipos de e-commerce, né? A classificação que você pode ter em cima do e-commerce, né? Basicamente, você tem três tipos de e-commerce. Você tem o B2B, o B2C e o C2C, né? O B2B seria o business to business, é o que se fala de empresas conversando. O B2C é o business to consumer, seria a empresa falando com o consumidor. E o C2C seria o consumer to consumer, seriam consumidores falando entre si, né? Em todos os três canais existem como você ter algum tipo de lucro, né? O business to business é uma relação entre empresas, né? Normalmente é uma extranet, trabalha com uma VPN, um canal seguro, porque você está lidando com informações mais críticas ali de compras e tudo mais, né? São valores mais altos. O B2B está focado em quê? Em distribuidores, fornecedores, comunicação com a Receita Federal, nota fiscal eletrônica, né? Então, assim, quando se fala de B2B, não só é o escopo de você falando com seus fornecedores, ou se falando com a sua rede de distribuição, mas também falando com o governo. Em alguns locais, chama-se essa comunicação com o governo de B2G, né? Que seria Business to Government, né? A Receita Federal com a nota fiscal eletrônica foi uma coisa imposta para as empresas do Brasil, mas que é um exemplo clássico de B2B. Eu tenho empresas falando com a Receita o tempo todo, e a Receita também é uma empresa, né? É uma comunicação que é feita com envio de XMLs, normalmente SOAP, Web Service. Existe sempre uma grande preocupação com a interoperabilidade, né? O que acontece é que, como tem muitas empresas se falando, né, essas empresas usam tecnologias diferentes. Eu posso ter uma empresa que trabalha com Delphi, outra com Java, outra com C#, né? Então, assim, um elemento fundamental no B2B é a interoperabilidade. Eu não posso forçar uma empresa a usar uma tecnologia, mas eu tenho que ter como me comunicar com ela e ela comigo. Hoje, o padrão de interoperabilidade aceito é o uso de web services. No caso do B2B, é mais usado o SOAP, que trabalha com XML, e é mais robusto, né? Ele é mais formal. Enquanto, quando você fala com dispositivos móveis, por exemplo, é mais comum o uso de REST com JSON, né? Mas o B2B, de uma forma ou de outra, ele vai exigir o uso de um nível de interoperabilidade alto, e com isso é comum o uso de web services, né? Bom, não deve se confundir, por exemplo, o SOAP, né, que é um tipo de web service, com o SOA, né? O SOAP é um protocolo XML usado por web services, extremamente formal, e que permite uma grande facilidade na interoperabilidade para a comunicação B2B, né? O SOA seria uma arquitetura orientada a serviços, Service Oriented Architecture, né? Isso aí é uma arquitetura na qual eu viso a interoperabilidade, né? Eu viso lidar com diferentes sistemas, onde cada um desses sistemas vai oferecer determinados procedimentos como serviços que podem ser orquestrados de forma a conceber serviços maiores, né? Isso é o conceito básico de SOA. E para uma arquitetura SOA, eu preciso de outros elementos, como o ESB, que é o Enterprise Service Bus, concentrando todo o middleware de comunicação. Eu preciso do BPL, que seria uma linguagem de orquestração de serviços. E eu também uso Web Services, né? Então, Web Services muitas vezes é confundido com SOA, mas Web Services é apenas um dos meios de interface de um ambiente SOA. E dentro desse ambiente, com Web Services, normalmente o comum de SOAP, quando é uma transação B2B, né? Bom, quanto ao B2C, né, o Business to Consumer, seria a comunicação da empresa com o cliente, né? Normalmente você visa usar essa comunicação com o cliente diretamente, automatizada, como um corte de custo. Eu tenho menos funcionários, eu tenho uma forma de acessar o cliente de forma virtual, eu não tenho necessidade, por exemplo, de grandes estruturas físicas, eu não tenho que lidar com lojas ou com riscos maiores físicos, né? Então, assim, o B2C, ele vem no sentido de criar ali um comércio, né, uma parte eletrônica automatizada, muitas vezes com o uso de inteligência artificial, com o objetivo de redução de custo, né, e aumento de visibilidade e de conexão com o cliente. É claro, redução de custo sempre foi uma palavra de ordem, né? Então, é muito mais prático você ter uma loja virtual, e às vezes é necessário apenas a loja virtual, do que ter uma loja física com todos os seus encargos, funcionários e tudo mais. Hoje existe muita compra feita através de celulares, né? Dispositivos móveis. Os dispositivos móveis deram uma alavancada muito grande no B2C,
né? O consumidor se tornou mais ativo, ele está o tempo todo com o celular na mão e a qualquer momento ele pode comprar, né? Passagens aéreas, outros elementos que tem hoje em dia que são vendidos através de celular com muita facilidade, né? O B2C, ele trabalha muito com o cliente final, então ele segue a tecnologia do cliente final, né? Hoje em dia é comum o uso de web service também, porque você precisava de interoperabilidade com dispositivos móveis. Só que os dispositivos móveis trabalham melhor com web services do tipo REST, né? Eles trabalham melhor com a notação JSON, que é mais simples, ela é menor, menos formal, né? Ele não, como é com o consumidor final, não exige a formalidade entre empresas. Então, com isso, o JSON foi mais adotado de uma forma mais direta pelos dispositivos móveis. E o REST trabalha com JSON, né? Então, também é usado muito web service, mas web service REST com transmissão JSON, né? A importância do preço e da qualidade no B2C são fundamentais, né? Uma coisa que existe hoje em dia é que existem sites específicos para rating, né? Eu tenho lá, a sua empresa faz um comércio eletrônico, então as empresas podem ser classificadas em listas abertas na internet. Se você coloca um preço alto, ela vai ser criticada. Se você coloca uma qualidade baixa, vai ser criticada. Então, existem aqueles sistemas que colocam normalmente estrelinhas ou algo do tipo, onde as diversas empresas são classificadas. E existem empresas que ganham, até mesmo com propaganda, etc., classificando outras empresas na internet. Existem sites voltados exclusivamente para isso. Tem, por exemplo, uns sites de busca como Bondfaro e outros sites que trabalham o quê? Indicando as empresas, fazendo comparativos de preços, e muitas vezes fazendo rating, fazendo essa classificação das empresas, né? Ou de serviços, por exemplo, né? Existem sistemas que alocam profissionais ou sugerem profissionais e tem ali uma classificação do que seria o quanto as pessoas gostaram do serviço daquele profissional, né? Bom, você tem servidores, nesse caso, com muitos acessos, né? Você tem vários clientes acessando ao mesmo tempo, então é cada vez mais comum você não ter uma estrutura suficiente para suportar isso. Então, as empresas, ao invés de investir em estruturas cada vez maiores e com necessidade de novas mudanças a cada semestre, a cada bimestre, cada vez mais rápido, né? Com atualizações constantes de máquina, estão optando muito por data centers, com computação em nuvem, né? Então, hoje em dia é muito comum você usar servidores nos grids, nas nuvens, de forma a não, assim, aumentar de acordo com a sua demanda, sem ter que investir em infra, né? O C2C, é o Consumer to Consumer, seria a terceira classificação do parte de e-commerce, né? O C2C seria a comunicação direta entre clientes ou entre usuários da web, né? Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, Mercado Livre. É claro, se eu tenho a comunicação entre clientes, eu tenho uma empresa no meio, nem que seja um site. Eu tenho eBay, eu tenho Mercado Livre, eu tenho vários elementos ali no meio, vários servidores que são voltados para essa comunicação entre os dois. É claro que eles ganham alguma coisa, ganham um percentual na venda ou algo do tipo, né? Existem outros também que não ganham necessariamente algo em cima da venda, né? Mas você tem, por exemplo, comunicação entre usuários dentro de um ambiente de rede social, o marketplace do Facebook, por exemplo, né? Ali, o Facebook, na verdade, está ganhando em visibilidade, está ganhando em propaganda, está ganhando também em informação detectada das pessoas. Porque no momento em que você faz uma comunicação ali com alguém que quer vender algo, automaticamente começa a surgir produtos para você lá no Facebook. Você desejaria comprar isso? Então, é uma estratégia também de data mining, uma estratégia em cima de Big Data, voltada para poder pegar esses dados e oferecer produtos vendáveis para aquele cliente, né? O C2C, ele na verdade não tem grandes regras, né? E faz com que você tenha ali, algumas pessoas estão ganhando um pouco por fora do movimento eletrônico que está sendo feito, não é diretamente ligado, a não ser, é claro, o Mercado Livre e outros que têm um percentual de participação, né? Ele fornece esse canal de comunicação entre pessoas físicas, então normalmente fornece também algum apoio, dependendo do tipo de site, né? O de rede social, na verdade, não tem apoio nenhum, é mera comunicação, mas quando você tem, por exemplo, Mercado Livre, você tem lá um sistema de acompanhamento, de rating, tá? E para todos esses níveis, né, de comunicação cliente a cliente,
É interessante ter um sistema de ranqueamento. Ele é um bom comprador, ele é um bom vendedor, né? E você também tem até o ranqueamento de profissionais, né? Sistemas de ranqueamento são bastante úteis na comunicação C2C, já que as pessoas ali não têm a visibilidade que uma empresa tem. Então, basicamente, são essas três as classificações que temos no e-commerce, que seria o B2B, né, o B2C e o C2C.